Estamos em 2021 e Paulo Silas completa 55 anos. E com tanto tempo de existência, é claro que nossa igreja tem história. Eu sou a Aline Miranda e nesse mês de março vou conversar com casais que construíram essa história juntos. E hoje nós temos dois convidados muito especiais. Foi no final da década de 70 que eles começaram a trabalhar no ponto de pregação, que mais tarde deu origem ao projeto Nascer. Por cerca de 25 anos, atuaram na liderança deste ministério que assistiu os moradores da favela do Jardim Planalto. O encerramento dessa atividade foi em 2019. Atualmente, eles realizam atividades em outros ministérios da IPI Paulo Silas. E aí, você já sabe quem é esse casal? É com muita alegria que recebemos a Márcia Bin e o Carlos Bin. Bom dia! Bom dia, Aline. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Graças a Deus. Então, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite para a entrevista. Nós estamos, como vocês já sabem, fazendo um projeto chamado Nossa Igreja Tem História. Inclusive, essa é a última entrevista do mês do projeto. Quem sabe a gente continua mais para frente aí para comemorar a história da nossa igreja. Mas nós escolhemos casais que trabalharam juntos em algum ministério durante vários anos. E hoje nós vamos falar com vocês sobre o projeto do Planalto. Então, antes de começar, eu vou falar uma coisa que eu falo para todo mundo. É muito difícil aqui, porque eu não sei como eu chamo vocês. Se eu chamo de tio Carlos e tia Márcia, se eu chamo de Márcia, de Carlos. Então, se por acaso eu chamar de tio Carlos, tia Márcia ou de Márcia, de Carlos, ignorem. Não tem coisas que não tem como evitar. Então, vamos lá começar com a nossa entrevista. Muito obrigada de novo por vocês estarem aqui. E vamos lá. Primeiro de tudo, eu gostaria de ouvir de vocês dois, um de cada vez, como foi a chegada de vocês em Paulo Silas. Então, vocês nasceram na igreja, vieram de outra igreja, como foi a conversão de vocês e a chegada em Paulo Silas, ou a chegada em Paulo Silas, a conversão, enfim, podem contar um de cada vez. Bom, eu cheguei na igreja com 8 anos de idade, eu estudava no Chedia, que aqui é um colégio conhecidíssimo aqui no bairro, né? E um amiguinho me convidou para ir para Paulo Silas. Cheguei na igreja, era uma igreja muito pequenininha, né? Nós nos reunimos numa casa, a igreja não estava nem construída, né? Mas eu, assim, me apaixonei pela igreja. No primeiro dia, do dia que fui convidado, eu nunca mais deixei de ir. E essa, assim, foi a minha chegada. Cheguei com 8 anos, num dia das mães, as tias já me ensinaram um versinho para falar lá na frente para as mães, e foi assim, já cheguei chegando, participando, motivo muito feliz, eu sou muito feliz, e é uma oportunidade importante de dizer o quanto eu amo essa igreja, né? Quanto ela está inserida na minha história e no meu coração. É isso aí. Bom, eu quando cheguei a Paulo Silas, eu vim de uma congregação da IPB, que tinha aqui, que tinha perto da minha casa, aqui no Parque São Lucas mesmo. E a congregação encerrou suas atividades, e a minha mãe disse, então vamos procurar uma igreja, outra igreja presbiteriana. E o seu Miguel, o presbítero Miguel, que é tio do presbítero Jairo, que eram nossos vizinhos, né, eles eram nossos vizinhos, ele convidou os meus pais para irem para conhecer a Paulo Silas. E nós fomos, eu era bem pequena, eu tinha uns 10 anos, 11 talvez, acho que 11. E a gente chegou, eu, a Marcia, minha mãe, meu pai, e nós fomos muito, muito bem recebidos. Não tinha, a construção estava pela metade lá em cima, só tijolo.
e a gente entrou no salão social, que é hoje o salão social, que era onde tinha os cultos, e a gente foi muito recebida pela dona Joaninha, que era a esposa do presbítero Uzias Amaral Camargo, né? E também a dona Sofia, olha que graça, e elas nos receberam muito bem, disseram, olha, amanhã, que a gente foi no culto à noite, amanhã tem escola dominical, vocês venham, tal, tem uma aulinha para as crianças. Aí no domingo a minha mãe levou a gente, né, meus pais levaram a gente, e a gente já assistiu a aula, e já assistiu a reunião da Liga Juvenil, estava trocando o presidente, era o presidente, Carlos? Sim. E o Carlos estava assumindo a presidência da Liga Juvenil, e a gente foi ficando. O seu Zias, uma coisa que me marcou nessa época foi que o seu Zias, que era o regente do coral e era o organista da igreja, ele levou a gente para ver o templo que estava sendo construído, né? Então tinha as paredes e dava para ver assim o telhado já estava colocado, né? Mas dava para ver lá os buracos lá em cima, né? E os pardais tinham feito ninho ali. Ele mencionou o salmo e aquilo me marcou assim. Até hoje eu lembro, né, dele falando. Quando ele olhava para aquilo, ele lembrava do salmo. O pardal encontrou casa. E estou lá até hoje, graças a Deus. Se casaram, se conheceram, tiveram filhos. Muito bom, verdade, né? Mas se a gente for ficar falando de todo o resto, de todas as coisas de Paulo Silas, é como eu disse na outra entrevista, a gente vai ter que escrever um livro. Eu falei para a gente vai escrever um livro, né? Quando a gente escrever, aí a gente vai falar mais ainda. Mas aqui vamos se ater ao Planalto, que é o foco da nossa entrevista. Já vamos então falar sobre isso. Eu quero saber de vocês o que foi, né? O projeto com o Planalto, o projeto Nascer. Porque, assim, tem muita gente que pode estar assistindo a gente que não sabe o que era esse projeto, como começou, isso, aquilo. E ninguém melhor do que vocês para explicarem o que era esse projeto. Então, eu queria que vocês explicassem como que surgiu, o que era, e como que vocês começaram a trabalhar nesse projeto do Planalto. Então, a gente tinha muitas frentes de trabalho na igreja, e o pastor nosso, que era o reverendo Wilson, né, ele sempre contava com a mocidade, e nós éramos a mocidade, né, nós tínhamos uma mocidade bem forte, muita gente, e eu me lembro que, num dado momento, nós começamos a buscar as crianças, ainda não era no Planalto, mas já buscava as crianças da Vila Rosa, que é o outro projeto, né? E buscávamos também alguns ali na Vila Independência, que eram vizinhos da Dona Marina, e a gente fazia isso com os nossos carros. Todos os irmãos colaboravam, né? E o projeto só pôde iniciar porque a igreja abraçou o projeto, né? E começamos a trazer as crianças para a igreja para ensinar a Bíblia para eles. Fizemos isso assim, de uma maneira bem legal. No começo a gente tinha vários períodos de aula, a gente tinha período 1, período 2 e período 3, é uma loucura, né? E eu, no caso, além de dirigir a Kombi, depois nós adquirimos uma Kombi, que ajudava no projeto, né? E eu, além de dirigir a Kombi, eu me lembro que a gente chegava com as crianças, enquanto elas tomavam lanche, a gente já ia preparando a aula, preparando a classe, e nós dávamos aula para eles também, divididos por faixa etária, e era uma coisa muito legal, eles almoçavam na igreja numa época, né? As tias faziam comida, e assim, um negócio bem legal. Foi durante muitos anos, a gente ficou fazendo isso, buscando as crianças, ensinando a Bíblia e dando alimento também para eles comerem, né? E muito legal.
E assim, antes de continuar, só uma pergunta. Vocês iam até o local, né, do Planalto, buscar as crianças para levarem até a igreja, mas como que vocês conseguiram ter contato com essas pessoas dessas regiões, né, da região da comunidade? Como que vocês conseguiram? Qual foi a porta de entrada para conseguir atingir essas pessoas? Na verdade, era sempre irmãos da igreja que moravam próximos do local que faziam o contato, fazia a ponte, sempre era um irmão da igreja, né? Nós buscamos durante muito tempo, nós tínhamos um irmão chamado Alcestes, e ele trazia as crianças vizinhas dele, que nem era no Planalto, era uma tal de Vila Sinhá, mais para frente ainda do Planalto. E os irmãos próximos, no Planalto, eu nem lembro quem era próximo do Planalto, que abriu a frente para a gente ir lá buscar. Ai, meu Deus. A gente até esquece. Mas foi assim, sempre era um irmão da igreja, que nem nós buscávamos na Vila Independência ali, era da Dona Marina, vizinhos da Dona Marina. Então, assim, sempre era um irmão da igreja que fazia o contato e a igreja abraçava e continuava. Seu Levi, que morava perto do Planalto. Então, sempre a gente tinha esse contato Seu Levi. Da igreja, que abria as portas para a gente entrava e dali virava comum. Todo domingo a gente ia fazer a mesma coisa, buscar as crianças, trazer para a igreja e pregar, evangelizar, dar aulas, né? Foi esse o início do projeto. Muito legal, muito legal. A gente tinha que ter 3 períodos, porque eram 3 locais diferentes. Então, era o Planalto, era a Vila Rosa e a Jardim Independência. Então, era uma loucura. Uma Kombi saía para buscar, a outra estava chegando, trazendo a segunda turma. Quando a segunda turma ia embora, a outra Kombi chegava para a primeira, entendeu? Então, ficava aquele difícil. E eu dava aula, por exemplo, no primeiro período, mas no segundo período eu fazia abertura, e no terceiro período eu dava aula de novo, e o Carlos, os professores eram tudo assim, mas era muito coordenado, sabe? No final das contas. Sim. Né? E era de domingo ou era de outro dia da semana? Sempre no domingo. Sempre aos domingos. Muito legal. E eu queria saber como foi a evolução do projeto, né? Porque vocês começaram ali com as crianças, e você tinha esses 3 períodos que vocês falaram, e como que era essa questão da evolução? Que vocês contavam as histórias, davam as aulas da parte da Bíblia, ensinavam no que nós acreditamos, e como que vocês também administravam as outras questões, né? Os cuidados sociais, as coisas de dar cestas básicas, cuidado com os adultos também, né? Também passaram a atender os adultos. Como que isso foi se desenvolvendo? Espera aí. Não, assim, parece que foi a dona Tirza que percebeu que, num primeiro momento, a gente dava o café da manhã, dava um cafezinho simples, assim, um pão com leite, né? E, de repente, acho que na Argentina, né? E percebeu que as crianças tinham fome, que a gente não dava para ensinar uma criança que estava sem alimentação nenhuma, né? Aí que entrou o almoço, que começou a fazer macarrão, para eles comerem, né? E é engraçado que, assim, a gente foi percebendo as coisas como andava a carruagem, do jeito que ia indo. E eu lembro que demorou muito para vir adultos. É verdade. Muitos anos a gente ficou só com as crianças, eles iam até lá no local levar as crianças para entregar para a gente, mas não vinham para a igreja. Então, assim, eu me lembro que pelo menos uns 10 anos, né? Acho que ficou sem vir adulto nenhum, era só as crianças mesmo. Mas, assim, a gente percebia que eles evoluíam, né? Sem contar que a gente percebia também que muitos não sabiam ler, né? Não eram alfabetizados. Então, e tinha muitas crianças que ficaram tantos anos que foram se tornando adolescentes, aí paravam de vir para a igreja, não vinham,
mas mandava os filhos, né? Aí, quando os filhos estavam com a gente, aí eles voltavam. Acho que foi assim que começou, alguns adultos começaram a participar. É, assim mesmo, né? Vai crescendo, aí sai, volta, quando tem filho, vem. Muito interessante, a vida se repete, né? Então, agora, vou mostrar para vocês um vídeo, porque a gente falando dessa questão dos apoiadores, né? Quem ajuda no trabalho, um trabalho não é feito só com uma pessoa, só com um casal, é feito também com a questão de vários apoiadores, né? Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês de pessoas que apoiaram esse projeto. O vídeo tem 2 partes, porque tem 2 pessoas que vão falar. Só que agora eu vou mostrar só a primeira parte, com uma dessas pessoas falando, e depois, mais para frente, eu mostro o outro, tá bom? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: existe trabalhos que mesmo depois de muito tempo, depois que para, a gente sente saudade. Eu me lembro do trabalho do Planalto, quando estava à frente o irmão Carlos, a irmã Márcia, com aquele desempenho, com aquele amor ao trabalho, com aquela luta. E é um trabalho que dava trabalho, mas valia a pena. E todo o trabalho, muitas vezes, no momento, parece que não vai deixar saudade, mas esse trabalho do Planalto deixou saudade. Nós temos saudade daquele movimento no domingo de manhã, que tinha até mais irmãos que trabalhavam junto, que ajudavam, colaboração de muitos. Mas eu aguardo e espero em Deus que outros trabalhos ainda virão. Nós não sabemos quando, não sabemos porquê, mas Deus sabe. E nós cremos que o trabalho dos irmãos estão no memorial diante de Deus, porque nada fica apagado da presença de Deus. Tudo que nós fizermos nessa luta, nessa jornada, é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu só quero dizer isto, que eu tenho saudade. Parece mínimas coisas, mas reuniam de manhã, cortavam o pão, preparavam o lanche. Ultimamente eu não ia, mas os irmãos iam, às vezes, buscar também. Fizeram um lindo trabalho, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu quero parabenizar os irmãos. E a honra e a glória pertence a Deus. Amém. 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 Conseguiram escutar, né? Eita, calma, peraí. Tava mutado o microfone. Conseguiram escutar? Sim, conseguimos, quase choramos. Ai, é emocionante mesmo, né? Então, eu queria saber como que era esse trabalho lidar com os apoiadores, né? Como que as pessoas sentiam no coração a vontade de ajudar, ou como vocês identificavam que uma pessoa poderia ajudar. Às vezes a pessoa nem sabia que podia ajudar e vocês iam lá falar com a pessoa. Como que era esse trabalho, né, assim, de encontrar voluntários que pudessem ajudar nesse trabalho? Eu nem sei dizer. Porque quando a gente entrou como voluntário, né? A gente, vamos lá trabalhar? Vamos. Tinha tanta gente boa trabalhando ali, a dona Tirsa, que era diretora, ela organizava tudo muito bem, então a gente ia em frente. E o tempo foi passando e as pessoas vão deixando, e outras surgiam. E eram muitas pessoas durante... Nossa, esse tempo todo, às vezes eu pego meus álbuns de fotografia antiga e eu vejo tanta gente que está hoje na igreja, são avós como nós, ou não,
e que trabalharam. O pastor Cornélio mesmo, a Miriam, eles eram professores de escola dominical daquelas crianças. Então, é tanta gente que passou, e a única explicação que eu encontro é uma explicação espiritual. É Deus que tocava, era Deus que motivava as pessoas a pregarem o evangelho para aquelas crianças. É a única coisa que eu imagino, porque eu não me lembro de ter feito convite, nem o Carlos, talvez. Mas é assim, eu acho importante, eu fiquei emocionado com as palavras do Davi, mas assim, um projeto desse tamanho, você só faz se a igreja abraça. Não dá para carregar em 2, em 5. E a igreja abraçou o projeto sempre. Em todos os momentos, o projeto foi muito abraçado, foi desenvolvido. Então, assim, ficava até fácil fazer as coisas, porque tinha uma equipe de trabalho. Funcionava direitinho, tinha as pessoas escaladas tinha escala para fazer lanche, para fazer comida, né? Quando nós houve uma época que a gente deixou de fazer comida, e a gente começou a dar cesta básica para as mães, né? E também isso a mesa diaconal organizava, a gente não participava. Então, assim, a gente participava, mas era só como... Realmente a mesa diaconal assumia também essa parte. Na cozinha sempre tinha uma diaconisa, sempre elas tinha preparavam o almoço com tanto carinho quando a gente dava almoço, na época. As crianças eram tão danadas. Tinha um menino, ele se tornou um cristão, assim, acompanho ele às vezes no Facebook, está um homem, né, casado e tal, e ele ia até a cozinha, e ele queria saber o que tinha, para ele ver se ele ia ficar na fila para pegar o prato ou não. Aí, tudo bem, era um macarrão, sei lá, quase sempre era macarrão, né? Mas aí ele começou a escolher a cozinheira. Então ele olhava, essa tia está fazendo a comida, eu gosto do tempero dela. Aí ele ficava na fila, olha só. Então tinha essas coisas. Fora a história da boca suja de molho, né? De molho. Quem quisesse repetir tinha que ir para o final da fila, para que todos pudessem comer. Aí eles iam para o começo da fila com a boca toda lambuzada de macarrão e diziam assim, eu não comi ainda, tia. Então tinha essa história, a gente abraçava e a gente ensinava, e era muito gostoso, porque tinha essa relação, assim, mais assim, pessoal mesmo com eles. Muito bom. E a boca denuncia, né? Eu quero comer. Ai, meu Deus. Bom, e para vocês, como família, o que significou trabalhar no projeto do Planalto? Vocês tiveram um crescimento espiritual, tanto pessoal como na família, entre vocês como casal, com a relação com as filhas? Como que o Planalto foi importante na vida das filhas de vocês, né? Pode falar sobre isso. Olha, a Ana Clara até hoje fala o quanto foi importante ela ter... Ana Clara, a Marília, aliás, elas são professoras também, né, de crianças. A Ana Clara fala o quanto foi importante ela ter essa relação com essas crianças. E não como professora, quando ela era criança, ela frequentava a aula junto com as crianças do Planalto. E a professora era a Neuza. Então, a professora Neuza era a tia dela, e era ela e a Marília, e os filhos da Aldeni, e os filhos do Simval, eles tinham uma relação com essas crianças. Ela falou assim, eu conhecia, eu sabia quem eram os irmãos, a gente tinha aquela amizade de sala de aula, né? E ela cresceu e aprende muito, sabe? Aprende a ver o outro lado, né, das coisas, sabe? A ver a pessoa que é a pessoa mais carente, a criança que não sabe ler, sabe? Aprende muita coisa. Então e o crescimento espiritual, né? Porque havia aquela preocupação de dar testemunho para aquelas crianças. Como elas eram criadas na igreja, como sempre conheciam o evangelho, conheciam a palavra, todos os nossos filhos, não estou dizendo só as minhas filhas, mas os filhos dos outros irmãos que frequentavam também. Eles tinham essa preocupação, esse cuidado de dar o testemunho,
de ter amizade. Foi muito lindo. Quando eu penso nisso, me dá vontade de chorar, na verdade, sabe? Que foi maravilhoso. E elas cresceram, eu posso falar mais das minhas, porque, né, todas que eu conheço, que eu acompanhei, né? A Marília, lá onde ela está hoje, ela cuida das crianças, ela prepara, ela faz o trabalho que a gente fazia aqui, ela faz lá com eles, com as crianças de lá. E a Ana Clara, que foi para a Batista também, logo de cara ela já pegou o Ministério Infantil para cuidar. Eu acho que o último ministério que ela pegou foi de adolescentes. Mas é todo aquele preparo que elas aprenderam tudo. Uma das coisas que elas amavam, era quando a gente fazia as sacolinhas de Natal. A gente chegou a fazer quase 200 sacolinhas de Natal, né, com a ajuda dos irmãos e dos colegas de trabalho e vizinhos, né? E a gente trazia tudo para cá, para conferir, para ver se estava tudo certo. E a gente deixava no quarto delas, então a gente, para subir na cama, tinha que subir por cima das sacolinhas. E na hora da distribuição, elas estavam lá para ajudar a distribuir. Isso com 10 anos, com 11 anos, elas estavam lá para ajudar a distribuir. Então foi assim, foi uma bênção na nossa vida, como família, não foi bem? Como família, foi uma bênção esse trabalho na nossa vida. E eu louvo a Deus por todos os anos que nós passamos ali, todos os dias. Eu nunca me arrependi, nenhum dia. Amém. Amém. Muito bom. Agora, então, para vocês respirarem um pouquinho, eu vou colocar o vídeo. Agora a gente viu o vídeo do seu Davi. Agora eu vou colocar o vídeo da mensagem da Dona Maria. Então vamos ver o que a Dona Maria tem para falar para vocês. Eu quero saudar também os irmãos na paz do Senhor e dizer que foi um privilégio muito grande que eu tive na minha vida de poder participar junto com os irmãos Márcia e o irmão Carlos e outros irmãos também que puderam participar conosco nesse trabalho. Eu sinto muita saudade do trabalho, dos irmãos, do trabalho de manhã naquele domingo, da turma do Planalto. E eu sei que Deus recebeu e recebe esse trabalho que foi feito. E que Deus ainda pode abrir outros tipos de trabalho aí para a nossa igreja. Porque Deus dá a capacidade, dá o privilégio. E eu sei que não ficou em vão. E lá na frente nós vamos saber quantas pessoas que aceitaram Jesus através desse trabalho. E que Deus abençoe toda aquela turma do Planalto, aonde eles estiverem, que Deus estende a tua mão de poder, de graça sobre eles. E abençoe também o Carlos, a Márcia, que trabalharam muitos, e outros irmãos também que trabalharam. E a gente sente saudade e que Deus, nós fizemos esse trabalho, foi para honra e glória do nome do Senhor. Deus sabe por quê. Deus sabe de todas as coisas. Eu agradeço muito a Deus por ter passado aqueles momentos tão agradáveis com aquelas companheiras minhas que trabalhavam junto ali. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe a amada igreja,
e derrama sobre vocês as ricas bênçãos. Era difícil às vezes, mas Deus sempre capacitou a todos. Agradeço de coração a Deus por eu ter participado desse trabalho. E creio que a obra que foi feita aí neste lugar, na nossa igreja, Deus vai recompensar a todos. E agradeço muito a Deus por esse momento. E agradeço um abraço para os irmãos e a paz do Senhor a todos. Obrigado por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém. Dona Maria, então, mandou uma mensagem para vocês. Dona Maria, que ajudava bastante na cozinha, né? Aquele pão gostoso com mortadela. Muito bom, né? Então, continuando, eu quero agora que vocês falem para mim, cada um de cada vez, escolher assim, se eu perguntando agora, assim, uma história que marcou a vida de vocês no Planalto. Só uma, tá? Sei que tem muitos anos, mas eu quero só uma que marcou a vida de vocês nesse trabalho do Planalto. Pode ser qualquer coisa que vocês pensarem, alguma história que foi muito marcante por ser muito boa, algum encontro com Jesus, ou alguma história que não foi tão boa, mas que marcou vocês numa questão de um aprendizado. Enfim, podem escolher, mas só uma história de cada. Eu gostaria que o Carlos contasse o que foi que aconteceu com ele. Ele esteve no Planalto, acho que com o seu Luiz visitando. Lembra daquele menino que apareceu e pediu para você ir na casa dele? Tinha lá uma Bíblia que você deu para ele. Assim, essa história é até engraçada. Nós somos... O Luiz Costa, para mim, é uma pessoa assim que se converteu e foi trabalhar no Planalto, assim... inclusive, eu fiquei uns anos afastado, porque eu fui dar aula no departamento de adultos, e eles tocaram o barco, eu voltei depois de uns anos, né? E a gente também ia de vez em quando lá no local visitá-los. E o menino, já mocinho, tinha uma Bíblia que eu tinha dado para ele, eu nem lembrava, só para você ter uma ideia. A gente dava muita Bíblia. Eu me lembro que a gente fazia campanhas, os irmãos da igreja doavam Bíblias, né, dava dinheiro para a gente comprar Bíblia e dar para as crianças. Assim, foi assim, realmente as experiências são muito boas. E eu tive uma experiência com eles, que tudo que eu me meto a fazer, eu me meto no futebol também, acaba indo no futebol, eu levei eles para jogar na Olimpíada. E eu ia lá buscá-los com o meu carro. Às vezes, algumas vezes os irmãos iam junto, mas normalmente eu ia só com o meu carro e levava 15 crianças num carro para jogar na Olimpíada. Então, assim, as histórias são muitas, né? E era muito divertido. Eles ficavam de olho no cachorro-quente que tinha lá na porta do estádio, e, assim, era muito dinheiro para pagar. Você imagina, eles comiam 2, 3 cada um. E o homem também... Percebendo isso, já tinha virado nosso amigo Celso, ele cobrava só mesmo dos meninos, ele cobrava só o material que ele gastava. Ele falava, não, vamos rachar. Então, assim, pessoas que nem eram evangélicas, Deus acabava colocando no nosso caminho, né, para fazer as coisas. Você vê como que um projeto toma esse vulto tão grande. E, assim, muitas histórias... realmente, mas assim, muita gente envolvida. Se não houvesse essa possibilidade, a gente não conseguia fazer nada. Então, assim, esse tipo de trabalho precisa de material humano.
E nós sempre tivemos isso em abundância na igreja. Muita gente disposta a fazer as coisas. Então, era muito legal. O que a Márcia falou tem muito a ver com a minha vida. Eu faria tudo de novo. Agora, com muita idade, com o corpo cansado, faria tudo de novo, com certeza. Ele vai se emocionar. Ele já está emocionado. Quem conhece o tio Carlos sabe que ele é um chorão. Até eu que sou mais dura, de lembrar as coisas. Comigo, o que eu posso dizer? Eu nem sei. Porque foi muita coisa. Tem uma história do menino lá que falou, professor, eu já não sei. Pois, olha, Carlos, a gente está lendo meu pensamento. A gente sempre contava a história e fazia o apelo, né? Falando se alguém quisesse aceitar Jesus naquela hora como Salvador de sua vida, aquilo que vocês, nossos irmãos, conhecem muito bem. E um dia um menino disse assim, oxe, eu já aceitei faz tempo. Aquilo foi assim uma coisa que marcou bastante a vida da gente, né? E tantas histórias. Olha, gente, se a gente for começar a contar, não vai parar aqui. Como eu disse, a gente vai escrever o livro, né? Porque o livro dá para escrever o que a gente quiser. Várias páginas. Aí na hora que vai escrever a gente não lembra, né? Foge a inspiração. Enfim, mas vamos investir no livro. E agora a gente já está caminhando para o final. E eu gostaria que vocês, como é aniversário da igreja, 55 anos da igreja... não, espera aí que faltou uma pergunta. Bom, o Planalto, depois essa vai ser a última. Vamos lá. O projeto do Planalto, ele foi finalizado em 2019 agora, né? Que eles foram levados para outra igreja para continuar o projeto de uma outra maneira lá na outra igreja. Eu gostaria que vocês falassem como foi esse processo de modificação deles irem para outro lugar, o que vocês acham que isso foi bom para eles, o que acrescentou na questão da vida deles. Eu sei que vocês têm contato com algumas pessoas que estão ainda nesse projeto. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse fim entre aspas, né? Porque esse novo começo. Então, a gente tinha muita vontade de que eles frequentassem a igreja, porque na nossa igreja eles não frequentavam, eles vinham na escola dominical. Algumas vezes nós conseguimos trazer eles para o culto, principalmente o Luiz ia muito buscar eles no dia da Bíblia, né? Eles participavam do culto, mas assim, é muito pouco. E eu queria que eles tivessem essa vida de igreja, de frequentar a igreja, de serem membros de uma igreja, né? E aqui não dava, porque eles só vinham quando a gente buscava. Aí a ideia foi amadurecendo, e com a chegada do reverendo Cornélio, nós procuramos uma igreja lá, e achamos uma comunidade, bairro, né? Bem pertinho deles lá. Infelizmente, as notícias que eu tenho é que eles só têm 2 ou 3 indo, e não se filiaram à igreja, tal. Mas assim, eu queria que eles tivessem uma ideia, uma vivência de igreja, né, que eu achava muito pouco ficar com eles 2 horinhas no domingo de manhã. E foi assim, mas não deu muito certo, porque eles não sei se eles queriam aquele carinho que a igreja dava de buscar, de se preocupar, de acompanhar. Eu acho que fez falta isso, mas assim, eu oro por eles o tempo todo. Alguns dizem que estão indo em outras igrejas. Alguns estão indo em outra igreja, não foram naquela, mas... Tem uma família em especial, a família da Alessandra. Os meninos foram meus alunos, todos os filhos dela, acho que elas têm 4 ou 5, não, 3 ou 4. 4 acho que ela tem. Não, são 3, né? São 3. Fora o sobrinho. Então, e eles frequentaram a nossa escola dominical, eram meus alunos, no último período aí, né? E eles foram para lá, ela levou os filhos, né? O filho, que os outros já são maiores, já não quiseram ir, e o sobrinho, né? Que é uma graça, o Cícero e o Gleicivan. Aí eles foram, e lá tem um projeto para música para criança.
Bom, para encurtar a história, eles estão fazendo parte, os dois estão fazendo parte da orquestra, que chama Locomotivas, o projeto. Eles estão participando da orquestra. O Clecivan toca violino e o Cícero está tocando viola de orquestra. Então, gente, sabe, isso me dá uma alegria tão grande, e eles participam da igreja, porque eles têm que participar, para participar da escola de música, para participar da orquestra. Então, teve esse fruto. Infelizmente, os outros tantos, foi um pouco traumático para algumas das mulheres, né, principalmente, que eram muito apegadas à professora, que é a Cida. Cida só falta carregar a pessoa no colo, tão carinhosa que ela é, né? E foi um pouco traumático. Algumas começaram a frequentar outras comunidades, não aquela que a gente tinha indicado. Mas foi isso. Entendi. Vocês falaram do projeto Locomotiva. Para quem não conhece, eles têm uma página no Instagram, chama você colocou Projeto Locomotiva, e eles postam o que eles fazem lá, a questão da orquestra, as ações sociais, então é muito legal. Quem quiser seguir, é @Orquestra Locomotiva, para ver o projeto que eles fazem da igreja com a família do Clecivan, né, como vocês falaram, e muito legal, esperamos que eles continuem dando frutos. É como eu comentei na outra entrevista, né, a gente fica feliz com as pessoas que aceitam Jesus, a gente quer que as pessoas encontrem comunidades de fé, né, igrejas, para que tenham essa vida de igreja mesmo, como o tio Carlos falou, a vida da igreja é muito boa, é uma vida muito boa. É difícil, mas é uma vida... Destaque que não é fácil, mas é uma vida muito boa. Então, a gente quer mesmo que as pessoas encontrem, né, as suas igrejas, com as que mais elas se adequem, né, se identifiquem. Mesmo que a gente fica triste com as pessoas que não conseguiram numa igreja, mas a gente ora para que Deus toque no coração de outras pessoas, que a gente possa tocar pessoas com outros projetos, novos projetos que possam surgir. Enfim, já falei demais, vamos continuar para a pergunta que eu pulei e vamos voltar para ela. Agora, encaminhando para o fim, última pergunta. Eu queria que vocês falassem a igreja está fazendo 55 anos, né? Paulo Silas está fazendo 55 anos, e eu queria que vocês deixassem uma mensagem para Paulo Silas, né? Uma mensagem para Paulo Silas, falando em relação ao tanto que vocês trabalharam na igreja durante todos esses 55 anos e até mais, né? Porque teve o período em que a igreja era congregação, né? Então, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, um recado de força para Paulo Silas, para as pessoas, enfim, falem o que quiserem, mas uma mensagem de parabéns. Então, eu chego a dizer que a igreja está tão dentro de mim que as histórias se confundem. Então, eu não consigo imaginar Paulo Silas sem a minha presença e eu também sem a presença da igreja na minha vida. Por quê? Porque foram muitos anos. Mas, assim, foram vivências maravilhosas e eu queria deixar uma mensagem para os irmãos de coração. A igreja, ela é a expressão máxima que nós temos de Jesus na Terra. Jesus deixou a igreja com a capacidade de evangelizar. E eu espero realmente que Paulo Silas sempre tenha essa força, né? Nós fomos direcionados para evangelizar crianças, mas tem muito adulto que precisa de salvação, né? Tem muito jovem para ser alcançado, tem muitas pessoas que devem ser alcançadas. E nós temos a capacidade de juntar o povo para isso. Eu espero sinceramente, tenho orado, eu espero sinceramente que outros projetos venham. Eu não fiquei triste com o término do Planalto, não. Eu acho que ele existiu, teve suas funções. Nunca nós esqueceremos desse projeto, porque durou mais de 40 anos, né? Mas, assim, eu queria deixar uma mensagem para a igreja de que nós temos que voltar a evangelizar.
a principal tarefa da igreja é evangelizar, e nós devemos fazer isso com força, contando, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso, e nós devemos usar todo esse poder que o nosso Deus tem para encontrar as almas perdidas, aqueles que estão caminhando rumo à perdição. E toda vez que aparecer um projeto na igreja, nós podemos dar o nosso sim, ou contribuindo, ou orando. E nós temos várias formas de participar de um projeto. Eu espero que a igreja sempre esteja disposta a isso, que é a sua principal tarefa, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Né? A minha mensagem é parabéns. Eu quero agradecer a Deus mesmo pela IP Paulo Silas, porque desde sempre ela me acolheu minha família, meus pais, meus irmãos, que por aí passaram também, e meus sobrinhos, todos. E eu louvo a Deus por essa igreja, louvo de coração, porque Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que Ele coloca a gente no lugar que Ele escolhe. Eu não escolhi Paulo Silas me escolheu também não. Quem nos escolheu foi Deus. Ele escolheu a gente para estar aqui, e é aqui que eu quero ficar. Se um dia o Senhor disser, olha, Márcia, chega, você já fez tudo aí, agora vai para outro campo. Mas eu vou esperar Deus falar isso bem alto, bem claro, para que eu faça isso. Eu amo Paulo Silas, amo de coração, muito, e amo também cada irmão, eu amo muito cada irmão de Paulo Silas, todos os que já passaram por aqui, marcaram a minha vida, como eu falei, aquelas senhorinhas que me receberam quando eu era criança, o seu Zias que me ensinou a tocar órgão, nem era órgão, aquilo que era. Sei lá que o seu Zias que me deixou cantar no coral com 12 anos, né? Não, pode cantar, fica do lado da mamãe. E a dona Jaci, a música também foi uma coisa que me impulsionou e que me abraçou, e eu amo cantar para louvar a Deus. E tudo isso, tudo que se apresentou para mim como um prazer para fazer, eu consegui fazer em Paulo Silas. Nunca ninguém me barrou com nada, nem para cantar, nem para dar aula, nem para nada. Então, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. E agora que a gente está afastado, dá um sentimento tão ruim assim, né? Uma incerteza, mas eu sei que os irmãos estão orando, e eu também, que nós em breve estejamos juntos novamente, e que nós possamos nos olhar assim e nos abraçar, e que nós possamos trabalhar juntos, irmãos, que nós possamos evangelizar juntos, irmãos, que nós possamos cumprir o nosso papel de cristãos juntos, para a glória do nosso Senhor. Amém, amém. Muito obrigada, gente. Foi muito legal a nossa entrevista. É muito legal falar sobre a nossa história, a história da nossa igreja, né? Porque a gente precisa lembrar da nossa história para a gente saber o que é a nossa igreja, né? A nossa igreja é construída na nossa história. Então, muito legal, muito obrigada. Obrigada a vocês dois. Foi muito legal a nossa entrevista. E é isso, gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada. Valeu. Então, beijos. Tchau. Beijo. Deus abençoe. Com Deus. Tchau. Amém. E esse foi o último episódio da série Nossa Igreja Tem História. Durante todo esse mês de comemoração do aniversário de 55 anos da IP Paulo Silas, nós entrevistamos casais que construíram essa história juntos. Se você gostou dessas entrevistas, se inscreve aqui no nosso canal, @IPIPauloSilas, e ativa o sininho, e também não esquece de deixar o seu like. Nós também estamos nas redes sociais, Facebook e Instagram, com @IPIPauloSilas. Segue a gente lá. Nosso endereço é Rua Professor Rui Viana Braga, 305, Parque São Lucas, Zona Leste de São Paulo. Por enquanto, por causa da pandemia, nossos cultos presenciais estão suspensos, mas eles estão sendo realizados online todo domingo às 18 horas. É só entrar aqui no canal do YouTube que você vai encontrar o culto. Então é isso, pessoal. Obrigada a todos e até o próximo.